dia, governador. Um bom dia especial a todos os ouvintes internautas que nos acompanham na Fly. Governador, obrigado pela abrir espaço na agenda e gostaria que o senhor falasse sobre uma importante novidade aqui para nossa região, que foi a assinatura para viabilizar a obra do túnel Santos-Guarujá. Queria que o senhor falasse da importância dessa obra aqui para nós. Bom dia, Machado, Dan Martins, Santo Tadeu. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí na Fly FM. É realmente um marco. A gente tem uma obra que é aguardada há tantos anos na Baixada Santista. O primeiro registro que a gente encontrou é um projeto de 1924. Então, veja que a gente discute o túnel aí há 102 anos e a gente disse que ia tornar esse sonho possível. Fizemos o leilão no ano passado, vocês acompanharam. Tem que ser o leilão a Motomotiv, que é uma das maiores construtoras e operadoras de agricultura da Europa e que está super motivada. Agora, nessa semana, nós tivemos uma reunião técnica com ele, batendo todas as etapas e o cronograma e assinamos o contrato. Então, o contrato é uma realidade e, a partir de agora, começam a contar os prazos contratuais para que a gente possa fazer, então, o túnel Santos-Guarujá, iniciar a obra, tornar esse túnel uma realidade. Governador, ainda sobre essa questão da obra, a Rádio Fly está aqui na comunidade do Macuco e existe uma preocupação muito grande em relação às desapropriações. O que o senhor pode falar a respeito disso? Olha, sempre que você faz uma obra de grande porte dessa, há essa questão. É impossível você fazer um túnel como o túnel Santos-Guarujá sem alguma desapropriação. Por quê? Porque você tem que fazer a adequação das rampas, você tem as rampas de acesso ao túnel, você tem uma questão de geometria, porque no túnel a gente vai ter, além dos veículos de passeio, a gente vai ter o VLT, que vai entrar no túnel e vai passar por lá do Guarujá, então isso vai te permitir levar o transporte público, o transporte do VLT para o Guarujá. A gente tem os veículos pesados que também vão utilizar o túnel. Então tem uma série de limitações geométricas e a gente tem que, então, ter rampas de acesso que permitam a manobra, permitam o acesso tanto do VLT quanto dos caminhões, dos veículos pesados. Então, a gente precisa ter uma geometria que permita isso e aí não tem jeito de fazer isso sem desapropriar. A gente sabe que é o transtorno, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos, eu tenho conversado com as famílias, já conversei pessoalmente, e eu pretendo em breve estar lá no Macuco para conversar pessoalmente com eles, para dar tranquilidade. A gente tem empreendimentos da CDHU, a gente vai construir em Santos 1.769 apartamentos. Mas aí tem família que fala para mim assim, Tarcísio, eu morei minha vida toda em casa, eu não quero morar em apartamento. Então nós vamos procurar uma casa para essa pessoa, a gente vai fazer a compra assistida, nós vamos estar com elas para que todo mundo fique muito tranquilo em relação ao que vai acontecer. Nós temos aí um empreendimento de praticamente 7 bilhões de reais, é um empreendimento de transformação, vai mudar a mobilidade da Baixada, porque aquele usuário que hoje fica lá 40, 50, uma hora na fila da balsa, ou que faz um desvio aí, que acaba levando também uma hora para chegar de uma margem a outra, vai poder fazer isso em muito pouco tempo pelo túnel, vai ter uma travessia aí quase que instantânea, né? Vai gastar menos de 2 minutos para fazer essa travessia. Então, isso muda a dinâmica da Baixada Santista, é uma novidade importante, muda a dinâmica imobiliária, isso traz novos empreendimentos, traz novos investimentos, nas duas margens. Então, a gente está falando de um projeto que realmente vai trazer transformação, vai trazer emprego, vai trazer prosperidade, é um investimento de grande porte, muito interessante, e a gente, obviamente, vai cuidar das pessoas do Macuco, mas não só do Macuco, também as pessoas do Guarujá, né, para que a gente tenha ali o máximo de dignidade. Então, pessoas até que estão hoje ocupando moradias irregulares do lado do Guarujá vão receber a moradia digna por parte aí do governo do estado, e a gente vai tratar muito dessa questão humana para que a gente possa ter um empreendimento de infraestrutura que seja muito bem sucedido, que seja aí o grande sucesso que a Baixada merece. Governador, a Baixada Santista sofreu muito com a falta d'água nesse verão. Esses problemas, essa falta de abastecimento, tem alguma causa direta com a privatização? O cidadão aqui da Baixada Santista, ele pode esperar que agora no carnaval, que ainda está bem quente, ele vai ter problemas também? Não, vamos lá, Dan. Eu vou até te fazer uma pergunta e você vai me ajudar a responder. É a primeira vez que tem falta d'água na Baixada, não? Eu acho que quando meu avô era jovem ainda, a gente já tinha, governador. E hoje a gente busca Nós tivemos um problema de abastecimento em áreas nobres aqui, o que causou um estranhamento que nunca tinha acontecido, né? Então talvez tenha sido essa temperatura.
O que acontece é o seguinte, a gente tem um problema que é de natureza estrutural, é um problema que vem já de muito tempo, e que a privatização, ao contrário, ela vem para resolver. Por que ela ajuda a resolver isso? Porque a gente está falando de uma quantidade de recursos, de investimento, que é sem precedente. Observe, agora esse investimento tem um tempo para ele acontecer. A privatização da Sabesp, ela acontece no meio de 2024, e a nova gestão assume no final de 2024. Então a gente tem um ano de empresa privatizada. Nesse um ano, ela realizou na Baixada Santista 2 bilhões de reais de investimento, que são os primeiros investimentos, os investimentos iniciais. E a situação ao longo do tempo ela vai melhorar, porque nós temos aí a previsão de 7,5 bi na Baixada Santista em abastecimento, em coleta e tratamento de esgoto. Então, vou citar exemplos de algumas coisas que vão acontecer. Primeiro, hoje, pouca gente sabe, mas você tem em obra uma nova adutora para o Guarujá. Hoje o Guarujá é abastecido por uma adutora, vai passar a ter 2 adutoras. É uma adutora submersa que vai passar para o lado do Guarujá, a gente vai passar a ter 2 adutoras. Ano passado a gente construiu 6 novos reservatórios, que ainda não são suficientes. A gente vai começar a construção agora de 3 novos reservatórios no Guarujá. Nós vamos construir 4 reservatórios no sistema Mambu, que vão ajudar aí Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande. Então são reservatórios aí que vão armazenar mais 40 milhões de litros de água. Nós vamos construir outros reservatórios, vamos reforçar uma estação de tratamento de água, vamos construir a estação de tratamento Melguim em Praia Grande. Então tem muito investimento que vai acontecer na Baixada Santista para ir atenuando esse movimento aí, esse problema ao longo do tempo. A gente teve a conjunção de alguns fatores também nesse verão. Um fluxo enorme de turistas e, felizmente, a gente está celebrando isso. Nós tivemos aí um movimento 20% maior do que no ano passado. Calor intenso, muito calor, que aumenta o consumo de água, aumenta a pressão no sistema. E aí o terceiro ponto, uma crise hídrica muito grande. A gente está com uma crise hídrica semelhante à de 2014. A gente está com uma situação muito crítica em termos de chuva, volume de chuva, chovendo muito menos do que vem chovendo, os reservatórios numa situação de atenção. Para você ter uma ideia, o Cantareira está com 21% da sua capacidade. A gente está em pleno período de chuva. Então isso, obviamente, traz para nós uma atenção. A Sabesp está orientada a fazer todos os atendimentos, houve a normalização do abastecimento ao longo do tempo, e sem operação de contingência já planejada, inclusive, por Carnaval, onde a Sabesp vai entregar água por carros-pipa, se for necessário, vai entregar reservatórios nas casas das pessoas. Enfim, ela está se mobilizando aí para não ter nenhum tipo de problema no Carnaval. A gente deve esperar um Carnaval com tranquilidade. Agora, mais importante do que isso, que a gente deve esperar para os próximos anos, é que esse investimento que é de natureza estrutural e um investimento muito pesado, ele vai se materializando e daqui a alguns anos a gente não vai ter os problemas que a gente enfrenta hoje. Então, na verdade, a gente está olhando longo prazo, a gente está criando soluções que são de natureza estrutural, que são definitivas para os problemas que a gente se acostumou a ter ao longo de muitos anos. Governador, em uma enquete pioneira feita com a Fly FM, com o público evangélico, utilizando o Instituto Badra de pesquisas, nós identificamos que o perfil do eleitor evangélico aqui na nossa região busca 2 coisas num candidato: o combate à corrupção e alguém que defenda a pauta da segurança. A Baixada Santista, ela tem sofrido no passado alguns problemas com a segurança. O governador fez ações fortes, ações pontuais aqui na região. Podemos prever alguma coisa para 2026 diferente, algum novo projeto para a área de segurança? Olha, a gente vai estar sempre olhando a segurança e sempre aperfeiçoando a nossa ação. Esse aperfeiçoamento, ele tem alguns braços. O primeiro, aumento do efetivo. A gente está aumentando continuamente o efetivo policial na Baixada Santista. Então, hoje a gente conta com quase 1.000 policiais a mais. Nós tínhamos, por exemplo, no início do mandato. A gente fez, por exemplo, só para você ter uma ideia, a Operação Verão Integrada agora nesse verão, nesse período de alta temporada. 4.100 policiais fazem parte dessa Operação Verão e os resultados estão sendo extraordinários. A gente teve uma redução do índice de roubos em 30%. A gente está com o melhor resultado aí de toda a série histórica. A gente teve roubo de veículo caindo 45%, mas a gente não está satisfeito, porque quando um cidadão é assaltado, isso prejudica a sensação de segurança, a gente sente que o serviço público está falhando. Então a gente não vai parar, a gente vai continuar reforçando efetivo.
A gente tem unidades que estão em construção, como o Batalhão de Polícia Militar, por exemplo, no Guarujá, que em breve vai estar pronto. Então a gente vai continuar trazendo novas unidades de polícia para a Baixada Santista. Temos um projeto aí de ter um colégio militar da Polícia Militar na Baixada Santista. Isso aí também é uma forma de fixar policiais na Baixada, de tornar mais atrativa a vinda de policiais para a Baixada Santista. Tem uma outra questão que é fundamental, que é a integração tecnológica. Então, os municípios da Baixada Santista estão sendo integrados na Muralha Paulista. Então, a gente está ampliando a quantidade de sensores, ampliando a quantidade de câmeras, e nós vamos continuar fazendo as operações contra o crime organizado. Frequentemente, a gente tem feito operações. Para você ter uma ideia, nessa Operação Perão, a gente já prendeu 530 criminosos. São 530 criminosos que estavam circulando livremente pelas ruas da Baixada e que foram presos, foram conduzidos à justiça. Isso explica também por que os indicadores estão em queda. Então a gente sabe que também é um problema de muito tempo, que a gente está atuando firmemente para ir proporcionando mais segurança para o nosso cidadão que merece. Governador, durante a sua gestão, você destravou alguns nós na parte da polícia técnico-científica, como, por exemplo, a entrega do IML de Santos, que estava fechado há muitos anos. E uma outra demanda também aqui da nossa região, em relação ao IML de Guarujá, que não está em pleno funcionamento. O senhor teria algum posicionamento em relação a isso? Quando que o IML de Guarujá vai estar plenamente em funcionamento? A nossa ideia é que isso aconteça o mais rápido possível, ainda no primeiro semestre. A gente vai fazer o reforço de pessoal. Eu acho que a grande questão hoje é pessoal e também aquilo que ainda resta fazer em termos de infraestrutura. Hoje a gente tem um atendimento pleno no IML de Santos, no IML de Praia Grande, que funcionam aí tempo integral, mas a gente tem o funcionamento parcial do IML de Guarujá. Então a gente quer, no final, que a gente possa fazer esse funcionamento integral também. Isso hoje está relacionado basicamente ao reforço pessoal, que é o que vai acontecer aí nesse próximo período. Governador, em relação à região metropolitana, agora em 2026 a Baixada completa 30 anos da sua criação. Eu queria saber a sua avaliação sobre a gestão metropolitana. O que a gente pode avançar nesse sentido? Até porque a gente tem algumas críticas em relação ao trabalho feito pela agência metropolitana, que está esvaziada. O que o senhor pretende ou realizará de ações para melhorar essa gestão em relação às regiões metropolitanas, em especial aqui na Baixada? Primeiro, eu entendo que a crítica que é feita a esse modelo que foi criado, as agências de desenvolvimento metropolitano, ela é muito pertinente, porque a gente para pensar quais são os produtos que essas agências vêm entregando e realmente a gente não enxerga. Então, o que a gente já pensou em fazer? Se vocês repararem, parece simbólico, mas não é. Nós, quando instituímos o governo, nós criamos uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, não é uma Secretaria de Habitação. E a gente incluiu o desenvolvimento urbano, mas isso não é só nome. O desenvolvimento urbano é justamente para a gente pensar nas regiões metropolitanas e tornar vivo aquilo que já está previsto no Estatuto da Metrópole. Bom, a partir daí a gente vem com um planejamento de longo prazo, fazendo e suprindo, inclusive, aquilo que eventualmente as agências não fazem em termos de planejamento, por falta de perna, etc. E a nossa ideia é que lá na frente a gente possa concentrar essas estruturas de autarquias de desenvolvimento metropolitano numa única autarquia de desenvolvimento metropolitano que pense as regiões metropolitanas dentro de uma lógica de planejamento integrado. A gente, primeiro, está integrando os planos de longo prazo, o plano de resiliência climática, o plano de energia, o plano de saneamento básico. Nós não tínhamos um plano conversando com o outro. Então, hoje, todos os planos estão aderentes com um horizonte até 2050. Então, primeiro, a gente tem o planejamento de longo prazo. A gente também integrou o planejamento e logística, porque às vezes as pessoas não percebem e parece que as ações são isoladas, mas não são. Vou pegar, por exemplo, a questão de rodovia. Se você pegar Lope Paranapanema, que a gente fez, Rota Sorocabana, Nova Raposo e Litoral, todos esses projetos conversam, porque eu estou pensando na chegada de carro, por exemplo, que vem lá do Oestão, que vai pegar uma Raposo Tavares toda duplicada, ele vai ter a opção, por exemplo, de descer para o Vale do Ribeira. Então a gente tem as intervenções nas terras de Itapiraí, a gente tem o contorno de Jutiá,
vai poder pegar uma SP55 que vai estar duplicada. A SP55 duplicada passa a ser uma alternativa à Regis Bittencourt e a gente está pensando no acesso ao Porto de Santos. Então, toda essa logística, todo esse planejamento está sendo integrado. Por exemplo, a gente já começa nessas vias a pensar no macroanel da metrópole, porque a gente já sabe que o rodoanel já está com capacidade suficiente. Quando a gente pensa na terceira pista da Imigrantes, eu estou preocupado com a logística para a região da Baixada Santista. E aí nós temos também a duplicação Caraguatatuba-Ubatuba, que a gente já está na Puncheta, nós já estamos fazendo projeto, o trem intercidade Santos-São Paulo, a gente tem todas as intervenções de saneamento, e aí a gente está pensando saneamento agora conjugado com drenagem. Então, se você for ver, quando a privatização da Sabesp foi feita, se criou lá o Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento Básico. Esse fundo de apoio é um mecanismo de financiamento onde a gente vai pegar dinheiro, por exemplo, para fazer habitação digna, porque a gente vai levar saneamento para aquelas comunidades onde é possível regularizar e onde não é possível regularizar, eu preciso levar as pessoas para uma moradia digna para depois também chegar com saneamento. A gente também vai ter que trabalhar a drenagem de forma integrada com saneamento básico. E aí a gente criou um mecanismo de financiamento para isso. E isso faz parte desse planejamento integrado. A gente está fazendo, por exemplo, aí na Baixada Santista, quase 5 mil habitações para tirar pessoas que estavam em área de risco, tirar pessoas que estavam nas encostas dos morros, nas regiões inundáveis. Eu tive incubação, entreguei apartamento para o pessoal lá da Vila Mantiqueira, ou seja, estou tirando gente que estava em área de risco. Tivemos de novo incubação, entregamos moradia para o pessoal da Água Fria, também para o pessoal tirando gente da área de risco. Tivemos em Santos, entregamos a moradia lá na Prainha. Então, eu estou tirando pessoas, né, do Jardim São Manuel, estou tirando pessoas do Dique da Vila Gilda e entregando moradia digna. Então, eu estou tirando pessoas das palafitas, entregando moradia digna. Então, isso aí é fazer a diferença e faz parte de uma lógica de planejamento integrado e a gente resolveu assumir, trazer para cá, para mais perto do governo, e a gente tende a mudar essa estrutura das agências de desenvolvimento metropolitano que ao longo do tempo realmente não entregaram resultado. Na nossa enquete, o governador foi extremamente bem avaliado, saindo muito à frente do pleito. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre política com o governador, mas a assessoria já me passou que a agenda dele tá uma maluquice agora de manhã, ele vai ter que correr. Governador, muito obrigado por essa entrevista, um ótimo trabalho, obrigado pelas respostas diretas. Olha, contem com a gente aí, eu agradeço muito essa oportunidade, essa porta aberta. Vocês têm um excelente ano, né? A gente está aí em janeiro, que vem aí um ano com muita saúde, que é o mais importante, com muita vitória. E quero estar mais vezes aí com vocês. Muito obrigado pela deferência, pela oportunidade, que Deus abençoe muito vocês. Obrigado, governador.